Amanda, o que você traz de especial no Casa Pronta de hoje? Essa semana, Thalita, o Casa Pronta vai trazer dicas de como fazer escolhas certas para o estar e o jantar da sua casa. Vocês gostam de mobiliário? Então, Casa Pronta de hoje vai mostrar as escolhas certas para o seu jantar e o sofá ideal para o estar da sua casa. Para tudo! Esse é o primeiro erro. Sofá e cadeira não se compra pela internet, minha gente. Ergonomia e conforto tem que testar, gente. Para que correr esse risco desnecessário? Sofá tem que durar. Você precisa fazer a escolha certa. Então busque a ajuda de um profissional que entenda realmente do assunto. Então vamos começar pelo layout. Alguns pontos são fundamentais. O formato da sua sala de jantar é que vai definir se sua mesa vai ser redonda ou retangular. Nesse layout, eu optei por uma retangular de 6 lugares. Aproveitei para colocar as cabeceiras diferentes. Nessa varanda, a mesa oval caiu como uma luva. A circulação ficou ideal. As quadradas são mais difíceis, mas têm seu charme. Agora, se tem espaço para as redondas, para mim, são as melhores. As pessoas ficam mais próximas e o jantar fica mais gostoso. Pode apostar. A circulação é o ponto-chave para um bom layout. Nada de atravancar móveis. A casa precisa de fluidez até para a energia circular. Vejam que nessa casa, mesmo integrados, eu deixei os ambientes mais abertos com espaço para a única criança da casa circular. Aqui, Pedro pode brincar à vontade. Agora vamos falar de paleta de cores. Vocês sabem que eu gosto dos tons mais suaves e mais neutros, mas hoje eu não posso abrir mão da madeira. Os ambientes ficam mais humanizados e mais aconchegantes. Madeira, couro e linho. São elementos visualmente elegantes e podem entrar em qualquer estilo, do contemporâneo ao mais clássico. Agora vamos falar de sofá. O sofá é a vedete dos meus livings. São eles que mostram a extensão do ambiente e que marcam o início de minha ambientação. Fiquem atentos ao assento, encosto e altura de braço. Tudo isso influencia no conforto. Eles também têm formatos diferentes, lineares, curvos, com e sem braço. Hoje, minha gente, não temos regras para nada. Tudo pode. Casa Pronta de hoje trouxe dicas valiosas para a escolha perfeita do seu estar e do seu jantar. Se você quiser mais inspiração, vai lá no meu Instagram e curta à vontade. Até a próxima! Venha, chuchuveira! Para tudo, Dani Amato! Você tá me enganando, é amanhã. Satanás, show Satanás,
show, Satanás. Bora gravar, bora. Assassinei o texto da diretora. Agora fica com aquele bate-papo com um profissional no quadro Minuto Corretor. Eu me chamo Ana Paula da Hora, sou corretora de imóveis e vim dar 2 dicas. A primeira são para os meus clientes. Eles que estão buscando hoje mudar de vida, né, ressignificando, transformando o ambiente de lá e precisando fazer algumas modificações para que vocês consigam se adaptar a esse novo conceito, né, de poder trabalhar em casa, estar mais perto da família. Então, que é o momento ideal para estar buscando um espaço mais aconchegante, um espaço que lhe transmita mais mobilidade e que possa, né, dar mais aconchego a você e a sua família. Em segundo lugar, eu queria dar também um conselho para os meus amigos corretores, que agora é o momento ideal para estar buscando conhecimento, para estar buscando conhecer melhor o seu cliente, estudar, ressignificar, mudar, né, transformar o que está errado e poder colocar em prática e corrigir com os erros para que consiga e para que seja possível você fazer o melhor atendimento para o seu cliente. Estamos cheios de oportunidades, o mercado imobiliário hoje está dando diversas vantagens, né? Taxa de juros, isenção de taxas e alguns registros, né, outros benefícios, para que seja possível concretizar a venda e o sonho do seu cliente. Então, o ideal é que você se qualifique mais, esteja sempre se capacitando e possa dar o melhor atendimento para o seu cliente. E cliente, não deixe de procurar um corretor de imóveis, aquela pessoa que é indicada, que estuda diariamente para transformar a sua vida, né, transformar o seu sonho em realidade. Eu sou Ana Paula da Hora, corretora de imóveis, e meu CRES é o 4098. Agora você fica com esse super quadro Uma Hora Sem Fronteiras, se atualiza desse universo da arquitetura e decoração com profissionais de outros estados. Olá, os amigos do Moda Sergipe, eu sou Rodrigo Marcondes Ferraz, sou arquiteto, sócio do escritório FGMF de São Paulo, e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre um assunto que não é bem uma tendência, né? Até uma palavra que a gente evita usar um pouco na arquitetura, já que a arquitetura é uma coisa perene, né? A gente faz um projeto para durar muitos anos, muito diferente da moda e tal. Então, muito mais do que uma tendência, eu acho que é uma necessidade, e é a sustentabilidade nas nossas construções, né? A construção civil é uma das atividades que mais traz problemas para o meio ambiente, né? Então, desde o momento que a gente começa a construir alguma coisa, uma casa ou um prédio, a gente está interferindo no meio ambiente, está causando algum impacto. Então, o ideal é que a gente cause o menor impacto possível para a nossa natureza, para o nosso meio ambiente. Então, acho que tem algumas coisas interessantes para se pensar na hora de começar um projeto, que são muito mais importantes do que meramente alguns gadgets ou alguns sisteminhas que as pessoas normalmente identificam como sendo sustentabilidade, né? Então, muitas vezes o que a gente vê numa construção dita sustentável é uma construção que é feita exatamente da maneira como ela era feita há 10, 20 anos atrás, com alguns sisteminhas inteligentes que melhoram um pouquinho o problema. Mas sustentabilidade é muito mais do que isso, né? Então, como alguns itens interessantes de se avaliar, eu citaria, primeiro, o uso de materiais recicláveis ou reciclados, tal. Isso pode ser desde uma estrutura metálica, por exemplo, que ela pode ser depois, em algum momento, desmontada, e esse aço pode ser reciclado, ou uma estrutura de madeira, que agora está muito na moda, tem muitas empresas desenvolvendo sistemas super interessantes com relação a isso. Então, é um sistema interessante também, causa muito
muito menos impacto do que uma construção de concreto tradicional. Então, acho que tentar usar depois materiais que possam ser reciclados no futuro é sempre uma coisa interessante. Iluminação natural é uma coisa muito importante também, né? Todo mundo gosta de viver numa casa bem iluminada ou num escritório que seja bem iluminado, mas além de ser uma coisa interessante e confortável para o usuário, tendo uma construção bem iluminada, a gente consegue economizar muita energia depois com iluminação, né? Se você conseguir passar a maior parte do dia só com a luz do sol, isso já é uma economia tremenda de energia, que vai ser tanto boa para quem tem a casa, que vai economizar na conta de luz no final do mês, quanto vai ser bom para o meio ambiente, já que a gente está usando menos recursos naturais. É interessante também pensar no sombreamento, né? Então, aqui no Brasil, praticamente no Brasil todo, a gente tem um clima que no verão é muito quente. E se a gente não tem uma construção bem sombreada, né, as aberturas locadas na orientação certa, então evitar colocar uma fachadona de vidro no sol poente, que depois a casa vai esquentar muito e tal. Então, pensar nesses sombreamentos é uma coisa muito interessante. Você vai ter uma casa mais fresca e também evitar o uso de ar-condicionado, pelo menos num período maior do dia ou à noite, etc. Então, o sombreamento é uma coisa muito importante também. Ainda nessa linha, a gente tem a ventilação natural, que é muito benéfica para qualquer construção, né? Então, como que a gente propicia uma ventilação natural melhor? Quando a gente faz aberturas em lados opostos de uma construção, a gente consegue a ventilação cruzada, né? O ar entra por um lado, sai pelo outro. Sempre que a gente tem a construção com abertura somente para um lado, o ar entra e não consegue sair, ou seja, ele não ventila, ele não circula, e aí a construção tende a ficar muito mais quente. Com isso, depois é necessário o uso de ar-condicionado, ar-condicionado mais potente, ar-condicionado durante o dia todo. O uso da vegetação é sempre bem-vindo, né? A vegetação tanto pode sombrear uma construção, então a gente pode usar as árvores para sombrear, mas a própria evapotranspiração das plantas faz com que o ar ao lado delas fique mais fresco. Então, a vegetação é uma coisa legal, todo mundo gosta de estar do lado do verde, de ficar vendo um jardim bonito, e ela é muito benéfica para o controle térmico de uma construção. É interessante também pensar em materiais isolantes, né? Então, a gente às vezes tem umas construções que usam paredes muito fininhas ou materiais inadequados, aquele telhado de cimento amianto, e todo mundo já entrou numa construção dessa e vê que é muito quente dentro, né? No limite, uma barraca de camping é só um tecidozinho, tem um isolamento quase zero, e por isso que ela é um forno de manhã durante o dia e gelada no inverno. Então, numa construção, se a gente tiver materiais isolantes, a gente consegue melhorar também a troca de calor com o ambiente externo. Com isso, a construção tende a ficar mais fresca no verão e mais quente no inverno. E só depois disso é que a gente deveria pensar nos sistemas, né, que tornam também a construção mais sustentável, digamos assim, mas isso só funciona se esses primeiros itens da lista forem cumpridos. Então, aí quais são os sistemas? Inúmeros, mas eu poderia citar automação. Então, se a gente tiver uma automação de iluminação, a gente pode ter um controle melhor e fazer com que a luz não fique acesa durante o dia, aquela coisa de esquecer a luz acesa e tal. Esse problema é diminuído. Painéis solares, que podem ser tanto somente para aquecimento de água, que são painéis muito simples, que são usados há décadas, funcionam super bem, ou
os painéis de energia fotovoltaica, que hoje em dia estão cada vez sendo mais usados, são mais caros, mas geram energia através do sol, e hoje em dia, com a redução de custo dos painéis e o aumento do custo da energia, cada vez mais esses painéis estão se pagando ao longo do tempo. É uma coisa muito bacana. Ar-condicionado novo, eficiente, com sistemas mais atuais, são também interessantes, mas muito mais interessante do que ter um ar-condicionado inteligente é fazer uma construção inteligente que não precise do ar-condicionado para funcionar o tempo inteiro. Economizadores de água, etc., são outras coisas que sempre a gente deve pensar para tornar a nossa construção mais adequada ao local em que ela está e adequada em relação ao meio ambiente, ao impacto no meio ambiente. E por fim, eu citaria assim, que não adianta só a gente fazer uma coisa boa para a gente, é sempre interessante fazer uma coisa boa para a cidade, né? Então é legal pensar que quando a gente está fazendo uma casa ou um prédio, a gente está fazendo um pedacinho da cidade. Então, por que não ser bom para esse pedacinho da cidade? E aí eu citaria algumas coisas, como tentar evitar os muros, deixar a construção mais aberta para o exterior, por que não doar, às vezes, um pedaço da calçada para a cidade, criando um alargamento, né? Doar um pedacinho do seu terreno para a cidade, fazendo um alargamento da calçada, e com isso a gente pode ter uma árvore ou um banco, algumas coisas que façam com que o velhinho que está andando num quarteirão, ele possa parar, sentar, descansar enquanto ele pega fôlego para a outra metade do quarteirão, ou pode eventualmente alguém parar para vender alguma coisa, se você está num prédio comercial, por exemplo, essa coisa que é muito simples de se fazer, porque a maior parte das cidades exigem já um recuo frontal na frente do lote, faz com que, se várias pessoas forem fazendo isso, as nossas cidades fiquem muito melhores, né? Então a gente vê nas nossas cidades hoje em dia um monte de muros, as pessoas andam espremidas entre carros e muros, e acho que cabe a nós, na hora de projetar uma construção, seja ela uma casa ou um grande edifício, pensar um pouquinho em como que a gente pode melhorar a cidade. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais. Infelizmente, eu vou ficando por aqui, mas na próxima quinta estaremos juntos aqui no Mora Sergipe, na tela da TV Atalaia, Record TV. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV dos Sergipanos. Mas antes disso, nos encontramos em nossos canais, @Mora Sergipe, @tv.atalaia e o meu, @Thalita Alves. Beijos, até mais!